Está no ar o programa Feiras e Negócios, que leva todas as semanas as principais feiras que acontecem no Brasil e no mundo. E o programa hoje está muito legal, interessante. Eu, se fosse você, não perderia. Vamos ver? Intermodal 2025, mais uma feira gigantesca da Informa. Olha, e uma feira impressionante. Hermano Pinto, diretor da Intermodal, para nos contar. Mais de 500 expositores? Sim, mais de 500 marcas estão aqui conosco na Intermodal, que está quebrando todos os recordes esse ano, ocupando aqui uma nova casa que é o AMB. E olha, é surpreendente porque mesmo com toda a dimensão do AMB, não tem mais espaço para ninguém. Não. Aqui realmente nós estamos ocupando os 4 pavilhões do AMB, o 5º pavilhão nós estamos ocupando com a NT Expo, né? E o ano que vem a nossa planta nova para 2026 já ocupa os 5 pavilhões apenas com a Intermodal. E a NT Expo também vai ficar na mesma planta? É que a NT Expo provavelmente é uma feira bianual que nós vamos fazer em 2026, provavelmente numa nova data, porque não cabe mais junto com a Intermodal. Mas é maravilhosa. A NT Expo também é uma feira maravilhosa, né? Negócio nos trilhos. Né? Sim. Nós estamos vivendo um momento muito importante na área de ferrovias, do transporte sobre trilhos, né? Seja o metroviário, seja o ferroviário. E a NT Expo está demonstrando essa pujança. Né? Eu mesmo estive agora, semana passada, na Inglaterra, onde visitei, nós estamos com uma parceria com o governo inglês, em função da homenagem aos 200 anos das ferrovias, desde a primeira locomotiva a vapor, em 1825. E nós estamos trabalhando em conjunto justamente para trabalhar cada vez mais o mercado internacional, a atração de novos investimentos. O próprio governador Tarcísio não pôde estar com a gente na abertura, justamente porque está buscando atração de investimentos para novas linhas ferroviárias, assim como a passagem seca lá do Porto de Santos. É fundamental, né? Um país com as dimensões continentais que nós temos, o transporte ferroviário é imperioso, econômico, ecológico, é tudo de bom. Agradeço muito, parabéns pela Intermodal, parabéns pelo negócio e parabéns para a Informa. Tá Muito bom? obrigado. Obrigado, é um prazer novamente falar com vocês. E fico à disposição aqui porque a Intermodal está muito boa e vamos até amanhã, quinta-feira, com um evento que está realmente bombando, com muitos negócios e muito relacionamento. E a gente continua. Até já. Bom, nós estamos aqui na Intermodal, que é considerado a maior feira do segmento. E numa data comemorativa aqui, 28 anos de Craft, que representa hoje, acho que é um dos maiores facilitadores do mercado, quando se fala do mercado internacional de logística. Eu tenho muito prazer de estar com o Márcio Dias, CEO da Craft, e a Priscila Bueno, CTO da Craft. Eu sei que primeiro é ladies first, mas eu vou começar com o Márcio, tá bom? Você me permite? É, claro. Ô Márcio, esses 28 anos de Craft tem um momento de transição. De que forma isso pode facilitar ou pode imprimir um movimento novo para a Craft? Para mim é um prazer enorme estar aqui com vocês hoje, né? Com os nossos clientes. A feira para nós é um momento muito especial e para mim mais especial porque fui apontado como CEO recentemente e já encontrar os amigos, encontrar muitos negócios na feira. A Intermodal, principalmente depois da pandemia, ela foi essencial para nós, porque nós voltamos a reconectar as pessoas. Obviamente as tecnologias elas são muito importantes, mas isso que você está vendo aqui é negócio puro e a cada momento a gente respira negócio com os clientes locais e com os nossos parceiros de fora. É muito legal, né? Nós estamos aqui dentro da feira, num estúdio dentro da Craft. Depois vocês vão ver a imagem aqui, que é muito interessante. Agora, Priscila, me diga uma coisa. Há esse movimento de transformação. Você está me dizendo que os empresários da Craft hoje, os CEOs, os diretores, estão dando para vocês a possibilidade de levar esse momento agora, é isso? Sim, esse processo de transição que iniciou com o fundador, ele nasce de algo que está muito no coração da Craft, que é a educação, né? A gente entende a educação como a grande mola propulsora da transformação dentro de qualquer organização e do mundo inteiro, né? É algo que, inclusive, quando a gente começou a falar sobre sucessão, a gente voltou lá para as nossas origens e como que a gente, a partir dessa conversa e dessa maneira como a gente escuta o mercado, e a gente tem uma posição muito neutra, né? A gente está nós vendemos soluções logísticas
para agentes de carga que transportam para os clientes finais. Da mesma maneira, a gente se conecta com o agente de aduana, a gente se conecta com a transportadora terrestre, com o transportador marítimo, com o transportador aéreo, enfim, com as pessoas que recebem aquela carga no final do dia, né? E todo esse movimento, esse sistema no qual a gente está bem no centro, a gente entende que a gente só consegue efetivamente conectar todas as pontas quando a gente está, primeiro, disposto a ouvir muito. Então, a Intermodal é um ambiente perfeito para isso, né? E a partir disso, a partir de tudo que a gente ouviu aqui, dos nossos agentes lá fora, de todos os escritórios da Craft que estão aqui conosco, é a partir disso que a gente começa a conversar. E não é à toa que a gente está aqui, inclusive dentro de um estúdio que a gente fez para gravações ao vivo, para conversar e realmente levar para o mundo tudo isso que a gente construiu ao longo dos últimos 28 anos, né? Que é basicamente confiança na indústria. Eu acho que essa palavra é muito importante, confiança, né? Essa confiança que a gente desenvolve com os nossos clientes e são relacionamentos. Ou seja, hoje em dia, quando você vai para o mercado, todo mundo investe muito em tecnologia, está todo mundo olhando as inovações, não que a Craft não faça isso, mas o olhar para o cliente, o olhar para a pessoa, o olhar para a educação é fundamental e é assim que a gente vai conectando pessoas e negócios. Isso está no DNA da Craft, esse é o que a gente ama fazer. Então essa empresa hoje ela é formada por pessoas que gostam do que fazem e por pessoas que gostam de pessoas. Isso é o encantador na nossa empresa. Hoje em dia se fala muito, até de uma forma exagerada, na chamada inteligência artificial. Não que ela não tenha a sua importância, é de vital importância. Só que atrás da inteligência artificial tem que ter humanos. E uma empresa que se preocupa na humanização e na cultura, como é o DNA da Craft, eu acho que isso é muito legal, é muito importante. Atrás de um robô tem alguém que movimenta ele, não é isso? Exatamente. A gente fala muito, né, sobre essa dicotomia de tecnologia e humano, o que é mais importante. A tecnologia, a inteligência artificial não é à toa, né? A gente realmente entende que vai mudar a indústria ou o mundo como a gente enxerga hoje e muito rapidamente. Mas ele traz um nível de detalhe, de profundidade de informação que o cérebro humano não é capaz de processar com essa velocidade. Então ele traz a velocidade de informação, mas a mágica não está aí. Ela está na habilidade de conexão. Então a percepção que a gente tem é que a inteligência artificial, a tecnologia, essa aceleração vai acelerar a nossa partícula humana, porque é só o humano que sabe fazer as conexões. E a diversidade de visões, né? A gente está aqui falando como uma liderança ambidestra, né? Temos aqui visões muitas vezes super divergentes, que a gente adora, inclusive, divergir para convergir. Essa é a melhor parte do negócio. E eu acho que isso que é a mágica do que a Craft acredita e é o que a gente transmite para o mundo, né? E se você me permite, Priscila, um ponto muito importante, que a gente vai até um pouquinho na contramão do mercado, a gente realmente acredita que a inteligência artificial ela veio para ficar, ela vai ajudar naquela rotina do dia a dia, tirando aquele trabalho manual maçante que os jovens hoje, dessas novas gerações, eles não querem estar imbuídos. E aí sim é importante para a gente dar tempo para essas pessoas pensarem, falar com o cliente genuinamente, escutar, trazer uma proposta nova, trazer uma opção, porque o mercado logístico ele tem uma série de desafios. E se você tem alguém do lado de cá com uma escuta ativa, que saiu daquele dia a dia pesado e consegue compreender o ser humano do lado de lá, se colocar no lugar dele e ser empático ao ponto de dizer eu vou ajudar, eu vou trazer uma solução, esse é Craft, é isso que a gente quer. Eu acho que se a gente fizer uma analogia para encerrar, a inteligência artificial é como a Craft, é um facilitador, não é isso? Eu acho que essa é a história, tá bom? Olha, eu desejo muito sucesso para a Craft nessa trajetória nova que vocês estão empenhados em fazer, o Márcio e a Priscila, e a gente, olha, está apertando a sua mão aqui. É uma solução conjunta, como ela disse, ambidestra, às vezes com olhar diferentes, mas complementares. É isso que a gente tem aprendido demais. Mais sucesso. Tá bom? Muito Sucesso. Obrigada. E a gente continua aqui direto da Intermodal. Até já. Aqui na Intermodal, um momento muito emblemático, primeiro revendo um grande e velho amigo, Urubatã Elu, presidente da Braspress, que é considerado uma das líderes do segmento do transporte, e Roberto Honorato, presidente da ANAC. É um prazer poder recebê-lo aqui no stand
Eu vou começar com você e vou depois para o nosso querido amigo. Como está indo a ANAC e a nossa aviação? A ANAC, muito bem, e o setor em crescimento constante depois da pandemia. Nós temos alcançado algumas marcas importantes pré-pandemia, né? O mercado aéreo global foi muito impactado e em termos de passageiros, nesse último ano, nós no doméstico conseguimos alcançar o patamar anterior à pandemia. E falando aqui do assunto da feira, né? Transporte de cargas também, já alcançamos o patamar que foi transportado no modal aéreo antes da pandemia e vemos aí um franco crescimento, que é bastante possível. O modal aéreo para o transporte de cargas, na nossa avaliação, pode crescer muito mais do que o que temos atualmente. Urubatã, muito bom te rever e eu queria te perguntar o seguinte, essa novidade da BAC, que é Braspress Air Cargo, é muito legal isso, é uma possibilidade enorme para os clientes da Braspress. Cacá, olha, é uma alegria poder estar falando para o seu público e uma honra estar recebendo o presidente da ANAC, Dr. Honorato, aqui no nosso estande da Intermodal. Dr. Honorato hoje veio para nos trazer um presente. Foi um presente que nós fomos cultivando junto à ANAC, cumprindo todas as normas regidas pela agência reguladora, de 1 ano e 3 meses. Felizmente brotou. E hoje o Dr. Honorato nos trouxe a publicação do decreto que homologa a Braspress Air Cargo como uma nova operadora de transporte de carga aérea no Brasil. Nós vivemos num país que é um país continental. Nós não podemos estar num país continental dependendo absolutamente apenas de um modal. O modal rodoviário tem respondido com responsabilidade às demandas da distribuição e do abastecimento no país. Mas tem muita coisa que está no modal rodoviário que precisam migrar para o modal aéreo. E esse é um esforço que nós faremos dentro da nossa carteira de negócios. Nós estamos vindo para iniciar as nossas operações no eixo Viracopos-Manaus, Manaus-Viracopos, inicialmente para que nós possamos tirar deste eixo mercadorias de grande valor agregado que possam efetivamente chegar em Manaus com 24, com 36 horas. E mercadorias que efetivamente podem deixar o modal rodoviário para migrarem para o modal aéreo. Sensacional. Eu diria o seguinte, doutor Honorato, poucas empresas têm a pujança, a resiliência da Braspress. É uma empresa magnífica que eu conheço há anos. Eu era pequenininho quando eu comecei a falar dele, mas é sensacional, é um momento de euforia, de grande alegria para a família Braspress. Parabéns, muito obrigado por ter me recebido aqui. Muito obrigado, Cacá, muito obrigado, doutor Honorato, muito obrigado pelo aconselhamento, muito obrigado pelo balizamento que a ANAC nos fez, que nos credencia hoje como um concessionário dessa operação. Faremos de tudo para que nós possamos não decepcionar a ANAC. O senhor teve a oportunidade de conhecer alguns dos nossos componentes da nossa companhia e vamos levar isso com muito rigor. Muito obrigado e parabéns, né? A gente sabe que estruturar uma linha aérea é um trabalho amoroso, que depende de dedicação de todos os funcionários, né? A certificação que a ANAC emitiu para a Braspress, ela foi fruto da verificação do cumprimento de requisitos de segurança, que garantem que a operação ela inicia de forma estruturada, com segurança, envolve processos do operador, envolve requisitos da aeronave e uma série de procedimentos que devem ser adotados para que, enfim, a segurança seja garantida. Então, muito bem-vindo na aviação, na verdade, o Brasil precisa de novas empresas, precisa aumentar a capacidade de transporte de cargas, transporte de passageiros e tem uma perspectiva muito boa para o futuro. Obrigado, o programa está à disposição de vocês e a gente continua na Intermodal. Até já. Aqui na B-Sigma Américas, a gente está hoje conversando com o Zé Vitor, que é diretor executivo dos novos negócios da AnaGame. Eu queria que você explicasse um pouquinho. Você hoje tem muita representatividade, porque você, dentro da égide da AnaGame, tem algumas das mais importantes empresas de apostas esportivas que patrocinam muitos times de futebol. Então eu queria que me contasse um pouco sobre a AnaGame. Bom, a AnaGame é a empresa no qual é detentora da licença de jogos perante o governo federal
E a gente, como bem você pontuou, a gente detém 3 marcas, assim como permite a legislação, que são a 7K, Cassino e a Vera.bet. Hoje o grupo é responsável aí por patrocínios relevantes no esporte brasileiro, como no primeiro semestre a gente fez o Campeonato Paulista através da marca 7K, era um dos principais patrocinadores do evento. Além disso, patrocinamos o Mirassol há quase 3 anos, um clube que hoje está na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Também estamos com o Fortaleza através da marca Cassino e também estamos com Vitória com a marca 7K também, lá na Bahia e no Ceará. E é muito legal, né? Depois da regulamentação, a história dos patrocínios esportivos explodiu, né? Sim. Hoje, praticamente todos os clubes, falando de Série A e Série B, têm um patrocinador master, uma casa de aposta. A gente entende que esse fomento ao esporte, ao evento esportivo, é muito importante para o nosso negócio. Então, por isso, há uma presença tão forte do nosso setor no futebol brasileiro hoje. Parabéns, mais sucesso e a gente deixa o programa sempre à tua disposição, tá bom? Muito obrigado pelo convite, uma satisfação para nós da ANA poder fazer parte e o que precisar, conte conosco. E a gente continua aqui direto da B Sigma Américas. Até já. Aqui na B Sigma a gente tem o privilégio de estar conversando com grandes líderes do setor. Um exemplo disto é a BetSport, que foi uma das primeiras pioneiras a terem a homologação e a permissão para a história das apostas. E eu queria que o Marcos Pereira nos contasse um pouco essa história, que eu acho que foi uma história bonita e hoje conta com o prestígio do Zico, né? Claro, com certeza. A história da BetSport se remonta a volta de uns 6, 7 anos atrás. A gente nasceu como uma empresa que explorava modalidade de jogos na rua, em barzinhos, restaurantes, etc. Chegamos a 2, 3 anos atrás, quando a gente se atentou para esse mercado online. Vimos que era um mercado com grande crescimento, grande potencial. Nos dispomos a colocar a cara lá na regulamentação, falar: estamos aqui, somos uma empresa 100% nacional, emprega pessoas do Brasil, movimenta o mercado nacional aqui e queremos regulamentar. Foi um processo bem duro de passar, digamos assim, como tem que ser realmente, que estamos falando de situações sérias aqui. Para separar o joio do trigo. Separar o joio do trigo, foi uma boa expressão que você usou aqui agora. Durante esse processo, a gente foi submetido aos mais rigorosos testes de qualidades, tanto da parte técnica, como compliance, financeira, etc. E evoluímos muito nesse tempo. Hoje a BetSport, graças a Deus, vem crescendo muito. Hoje em dia a gente conta com um setor específico na empresa da gente, de jogo responsável, para ajudar as pessoas a entenderem seus padrões de jogos, uma possível tendência a apostar mais do que devia, etc. Então vem crescendo muito. A gente investe muito também em times de futebol, somos patrocinadores hoje da Série A do Brasileiro, Série B, Copa do Brasil, jogos da Seleção Brasileira, alguns times de futebol do Brasil também. Contamos com parceria com ex-jogadores conhecidos, como é o exemplo de Zico, que não está aparecendo agora aqui, mas trabalha muito com a gente, é uma pessoa que tem uma imagem ilibada no mercado, está aparecendo agora aí. Ele pessoalmente é uma pessoa muito do bem, muito séria. A gente conversou e se entendeu, a gente tem ideias parecidas também, pensamentos sobre vida parecidos. Ele veio para compor o time da gente agora, junto com o Vampeta, com o Diego Souza, outros jogadores conhecidos. E viemos na feira aqui para demonstrar nosso trabalho pessoal. Aqui é um momento de antecipar tendências de mercado. A gente tem o mercado mundial de iGaming concentrado aqui, empresas que trabalham em Londres, na Espanha, que são mercados regulamentados há muito tempo. Então a gente tem muito a aprender, um conhecimento a trocar com esse pessoal e sempre visando trazer o melhor para o nosso jogador, para o nosso parceiro que está jogando com a gente. É muito legal, né? Quer dizer, uma empresa brasileira, genuinamente brasileira, e que tem a pujança e a determinação de, primeiro, ser um dos pioneiros na regulamentação, de ter hoje uma série, um enorme de times que patrocinam, e a gente agradece muito a possibilidade de estar falando com vocês, tá bom? Cara, eu fico muito feliz também, porque é uma realização. A gente sendo brasileiro, a gente às vezes tende a ter a impressão que as coisas fora funcionam melhor, etc. E dá muito orgulho a gente ter montado tudo no Brasil, com pessoas brasileiras que nos ajudaram e mostrando nossa competência, não só para o Brasil, como para o mundo todo também. É um orgulho muito grande e acredito que é uma felicidade geral para todo mundo. Mais sucesso e o programa está à tua disposição, tá bom? Muito obrigado. E a gente continua aqui na B Sigma.
Estamos na B-Sigma Américas, o que é considerada a maior feira da América Latina, a maior feira das Américas, de iGame e apostas esportivas. E hoje falando de um case de sucesso desse mercado, Lotto Green, representada pelo Matheus Bicalho, seu CEO, fundador dessa empresa. Que coisa maravilhosa isso! Em 2 anos você já tem uma performance invejável nesse mercado. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, Carlos. É um prazer poder falar aqui em nome dessa indústria que vem no ritmo de crescimento acelerado nos últimos anos, né? Agora regulamentados, devidamente regulamentados, poder falar abertamente sobre isso, né? E poder passar um pouco mais sobre o jogo responsável e sobre práticas legais desse mercado para o público, né? Ajuda muito no crescimento e no fortalecimento desse mercado. E sobre a Lotto Green, cara, muito feliz de estar vivendo esse momento como empresa, é o nosso melhor momento de fato, é uma empresa que tem 2 anos de vida. Nascemos de uma cultura onde víamos que muitas coisas no mercado poderiam melhorar e antes mesmo de se falar em jogo responsável, transparência dentro desse mercado, que agora não só se fala, mas como é obrigatório pela regulamentação, mas a gente já tinha essa filosofia e já sentia essa necessidade. E quando implementamos essa cultura dentro do mercado, nós, não por surpresa, tivemos uma completa aceitação por meio dos parceiros, por meio de pessoas que nos ajudaram a fazer esse negócio crescer de uma forma assustadora num espaço de tempo tão curto assim. Então é muito enriquecedor e é muito próspero poder vir falar aqui do poder da transparência, no poder de você montar estruturas sólidas, né, poder falar abertamente e principalmente trabalhar com um tema responsabilidade, que agora, apesar de ser obrigatório pela regulamentação, nós da Lotto Green já prezávamos e já falávamos sobre isso há muito tempo. E não à toa tivemos o sucesso estrondoso que estamos tendo hoje, são frutos de um trabalho de construção muito bem feito. Você já era do mercado, já conhecia esse mercado e agora com a Lotto Green em apenas 2 anos já homologado, certificado, tudo dentro das normas. E é muito bom poder falar isso, né? Licença definitiva, né? Porque nos chancela pelos próximos 5 anos a atuarmos dentro do mercado brasileiro com o .bet.br, né? Como uma das empresas devidamente certificadas que podem atuar e fazer a publicidade legal do jogo dentro do Brasil, podem operar de maneira legal no Brasil. E eu já estou nesse mercado há alguns anos, né? Desde 2017, trabalhei em grandes cases também que tive a oportunidade de construir diretamente. E foram cases muito importantes e que trouxeram para mim também uma base sólida para que eu pudesse estruturar nessa velocidade tão rápida assim. E é muito bom encontrar pessoas que durante esse caminho puderam ajudar a gente a fazer essa estrutura. Então hoje temos sócios aí que fazem parte desse projeto que nos ajudam muito com a sua visão de negócios e uma equipe maravilhosa também que comprou a nossa cultura de transparência e jogo responsável ainda quando a gente não falava disso. Parabéns, mais sucesso para a Lotto Green. E o programa vai estar à tua disposição, tá bom? Muito obrigado, um abraço e pesquisem mais sobre o jogo responsável, sobre as casas devidamente regulamentadas, as licenças definitivas, para que as pessoas possam usufruir desse entretenimento de forma responsável, né, de uma forma limpa dentro desse mercado. Agradeço muito o tempo de fala e a possibilidade de poder falar sobre isso para esse mercado. E a gente continua aqui na B-Sigma Américas. Até já. Estamos na FEICOM, a maior feira da América Latina da construção civil, falando de Cascola, que comemora 70 anos, junto com a Henkel, que comemora 70 anos. Marco Alodi, engenheiro de aplicação da Cascola, para nos contar. Você tem um desafio sensacional aqui. A Henkel está fazendo 70 anos no Brasil, junto com a Cascola, que é uma marca que está aqui no Brasil desde 1955, nas marcenarias, com o marceneiro, sempre junto ali, mas que hoje a gente sabe que é uma marca que se expandiu e está muito além da marcenaria, né? Então a gente traz para a feira aqui uma nova roupagem, uma nova linha, aproveitando esses 70 anos, essa comemoração que a gente está fazendo, para trazer uma nova cara para a nossa marca, que durante esses 70 anos não mudou muito. Então a gente está trazendo uma nova identidade visual que está bem bacana, está bem legal. Todo mundo que nos visitar aqui na feira ou que depois da feira procurar no nosso site, procurar nas lojas onde vendem nossos produtos, vão ver essa nova cara, essa nova roupagem da Cascola que está aí há 70 anos com orgulho de fazer bem feito. Essa Cascola não mais pregos
tem uma prova aqui impressionante. Aquela cadeira que é fixada com a cascola, sem nenhum prego, não tem nada, só a cola. Não tem nada, não tem nenhum prego, então a gente trouxe essa cadeira colada com não mais pregos, madeira com madeira, para todo mundo sentar e testar a força ali do não mais pregos, porque o pessoal desconfia um pouco, né? Fala, nossa, 700 quilos a cada 10 centímetros quadrados? Eu falo, exatamente. Então aquela cadeira ali aguenta mais de 3 toneladas. Eu colei, eu posso dizer que não tem prego nenhum ali, porque fui eu que fiz, então eu atesto com certeza que a gente está provando realmente a força da cola. Que não é para pendurar uma cadeira, porque ninguém faz isso, né? Mas é uma forma da gente mostrar que se pendura você numa cadeira, vai pendurar um armário, um rodapé, qualquer coisa que você precisar. E é maravilhoso, né? A Henkel, 148 anos de história no mundo, mostrando a sua competência tecnológica e principalmente com a Cascola, que comemora 70 anos junto com a Henkel no Brasil. É isso aí, né? É isso mesmo, mostrando a nossa tecnologia e cada vez mais, com mais orgulho, fazendo cada vez melhor. Muito obrigado, mais sucesso e o programa está à tua disposição. Muito obrigado, Cacá. E a gente continua. Até já. Bom, aqui na FEICOM, o que é considerada a grande feira, a maior feira da América Latina da construção civil, falando de uma empresa quase centenária, uma empresa brasileira, Vedacity, que pertence ao grupo Baumgart, que é um trabalho muito legal, que o ano que vem vai fazer 90 anos de existência e que nesse momento é representada pelo Vitor Carmo, que é o novo diretor de marketing da Vedacity. Muito bom te rever e eu imagino que vocês tenham muitas novidades aqui, não é? Sem dúvida. Bom, é um prazer estar aqui, de casa nova, onde a gente tem muita novidade para trazer para o mercado. Nós que somos uma empresa que nascemos, né, na construção civil, fazendo realmente que os lares ficassem cada vez mais protegidos, impermeabilizados. A Vedacity, que está hoje com 89 anos, ano que vem terá 90 e teremos grandes comemorações. Nessa FEICOM, edição 2025, a gente está trazendo 3 grandes novidades. A primeira delas é a nova forma de se comunicar com o varejo, com o nosso profissional, com embalagens novas e numa escolha mais facilitada por meio de cores, por meio da categorização. Então essa categorização por meio de cores facilita o entendimento da aplicação, onde o usuário, o profissional, o pedreiro, vai conseguir encontrar esses produtos de uma maneira mais facilitada e sem erro de aplicação. Um outro ponto é que a gente está trazendo uma inteligência artificial. Essa inteligência artificial generativa vai ajudar muito também o nosso consumidor, o nosso pedreiro, o nosso cliente, o nosso vendedor a entender mais os nossos produtos e vai virar mais uma facilidade para atender o varejo. Uma vez que ele pode perguntar por áudio, por imagem, por escrita e o Val, que é o nosso personagem hoje, né, que é a entidade que apresenta a Vedacity de uma maneira virtual hoje no mercado, ele vai atender os nossos profissionais, os nossos clientes no nosso WhatsApp. Então eu convido todos a interagirem com o Val, entender mais sobre a nossa marca, que ele vai ser mais uma pessoa de uma maneira virtual atendendo o varejo. E por último, mas não menos importante, 3 lançamentos. A gente está trazendo agora o Vedatop Ultra Flexível 12.000, que é uma argamassa polimérica. Essa argamassa polimérica, ela veio para ser a solução definitiva, aguentando até 80 metros de coluna d'água. Então é um produto fantástico que todo pedreiro que trabalha com impermeabilização precisa ter na sua obra. Para facilitar ainda mais o uso, a gente também está trazendo uma manta estruturante, que vai dar mais velocidade na aplicação de produto, porque você não vai precisar esperar a cura entre demãos. Você já aplica a segunda demão imediatamente, ganhando mais produtividade no dia a dia. E também temos o Aquela Block, que é um produto para reparo imediato. É uma resina transparente para você fazer todo tipo de reparo, no box, na pia, no banheiro, e que dá um lindo acabamento. Então a gente está trazendo novas soluções para complementar ainda mais o nosso portfólio. Olha, eu diria para vocês o seguinte, a Vedacity é sinônimo de impermeabilização. Então quando você fala de impermeabilização, esta é a empresa mais categorizada dentro desse conceito da construção civil, representada muito bem aqui pelo Vitor Carmo.
E eu agradeço muito a tua atenção, ter nos revelado as novidades e o programa fica à tua disposição. Legal. Eu que agradeço mais uma vez estar com vocês aqui e ano que vem estamos juntos de novo. Muito obrigado. E a gente continua aqui na FEICOM. Por hoje o programa fica por aqui, mas na semana que vem a gente promete voltar com mais novidades e mais feiras muito interessantes para você. Ótima semana para você e a família, a gente se volta na semana que vem.